Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço Ser e Ascender, que é uma página no Facebook e a este canal no YouTube. Eu sou a Dalvanete Albuquerque, psicóloga, psicoterapeuta, e o nosso espaço Ser e Ascender está promovendo o primeiro ciclo de reflexões. A obra escolhida para abrirmos esse primeiro ciclo de reflexões é A Arte de Amar, do psicanalista Erich Fromm. Hoje vamos dar prosseguimento analisando com Erich o terceiro capítulo desta obra. O título deste capítulo é um título triste, gente. O amor e a sua desintegração na sociedade contemporânea. Sabe o que isso quer dizer? Que a nossa sociedade, que todos nós estamos destruindo o significado verdadeiro do que é o amor. Olha que coisa! E aí ele vai levantar reflexões de aspectos que já abordou em outros capítulos, mas ele volta para demonstrar o que é que está matando o amor entre nós. Quais são os aspectos, as forças que operam em nós que não estão favorecendo o desenvolvimento do amor entre nós. Ao contrário, está minando, destruindo a essência do amor. Não é triste, mas é necessário que a gente possa olhar para esse aspecto tão difícil, tão doloroso, para, quem sabe, a partir desse entendimento, desta percepção, dessa ampliação da consciência, possamos fazer algo em favor do amor e em favor de nós mesmos. Então, uma das questões que deteriora o amor já é os valores que a nossa sociedade está carregando, está promovendo, está considerando e reconhecendo. Uma influência importante é esta sociedade que tem como valor principal o ter no lugar do ser, baseada nas relações de consumo típicos de uma sociedade capitalista. Eu quero aqui colocar, não é que está sendo contra o capitalismo, a favor de socialismo. Aliás, aqui no Brasil hoje pronunciar estas palavras, socialismo, comunismo, é algo muito complicado. Então, está trazendo uma crítica ao modelo capitalista vigente. Não quer dizer que estamos sendo favoráveis ao modelo socialista. O problema não é modelos. Se é capitalismo, se é socialismo, se é uma crença católica, evangélica, budista, se é ideal A, ideal Y, ideal Z. A questão não é esses valores em si, mas é quando utilizamos disso tudo para manter esse padrão que já conversamos aqui, que é típico dos nossos modelos de relacionamento, que é a dominação e a subordinação. Então, a questão não é esses modelos, como eu falei, se é capitalismo, se socialismo, se ideologias diferenciadas ou religiosas, filosóficas, científicas, mas é quando tudo isso é utilizado para domínio, sujeição, para que os valores realmente humanos não sejam considerados. Porque a gente adora arrumar justificativas.
ah, eu faço tal coisa, ou eu sou contra algo, ou eu vou fazer, né, alguma coisa em relação a alguém, porque tem lá, né, uma crença de que aquilo é correto. Então, se eu sou contra, né, alguma ideia, é porque eu estou partindo do pressuposto que as ideias que eu carrego são maiores e valorosas do que a sua. Porque isso está escrito na Bíblia, porque isso está escrito no tratado tal, ou sei lá, né, em alguma crença tal. Então, quando a gente pega essas considerações para justificar certos aspectos nossos, isso que é o perigo. Então, não é o fato de eu ser católica ou evangélica ou espírita ou budista ou ser partidária do partido tal ou do partido Y, ou se eu estou dentro de um modelo capitalista ou socialista, mas é quando eu pego tudo isso para justificar a minha incapacidade de se relacionar, de lidar com as diferenças, onde eu não estou conseguindo reconhecer o valor do outro, quando eu não consigo promover no outro o seu bem, quando o amor não se apresenta genuinamente dentro de mim, então eu me justifico com esses modelos e crenças e tento dominar o outro ou considerar que a minha verdade é dominadora. Então, aonde aparecem essas verdades dominadoras, isso abafa as possibilidades do amor se manifestar. Então, gente, ele está aqui falando de uma sociedade capitalista, onde ele estava vivendo e nós também estamos vivendo, que o problema desse capitalismo é quando o valor das coisas se tornam superiores ao valor das pessoas, ou as pessoas são tidas e valorizadas pelo que elas têm, não só como objetos e conquistas. Olha, se tem um carro novo, uma casa bela, se tem dinheiro na conta bancária, se é uma pessoa de status social considerado, de sucesso, não é? Mas também quando essa pessoa, para mim, ela é utilitária, ela atende às minhas necessidades, às minhas carências, os meus caprichos. Então, quando transformamos pessoas em coisas, isto deturpa, tira as possibilidades do amor genuíno se manifestar. Então, o capitalismo visto desta maneira, a questão das trocas por objetivos e propósitos, pelos ganhos que a gente pode ter e utilizar o outro como esse objeto intermediário da satisfação, é uma das doenças que fazem com que o amor entre nós se deteriore. Então esse é o primeiro aspecto que ele levanta. Agora ele tenta trazer para a gente algumas reflexões que são importantes, que devemos considerar. Muito desse capítulo ele recapitula, olha só, estou até repetindo, né? Ele está recapitulando coisas que já foram trabalhadas no capítulos anteriores, mas que ele ressalta, e é importante ressaltar. Nós temos muita confusão sobre o que é verdadeiramente o amor. O amor está sendo deteriorado, a sua compreensão. Ele se tornou algo que não é o amor genuinamente, como ele é tratado ou é desejado ser tratado neste livro. Então, muito do que a gente chama amor, ele aqui está chamando de pseudo-amor, o falso amor. E o falso amor, ele trata como neurose, ele trata como transtorno, ele trata como uma doença psicológica. Então, por isso que nós sofremos tanto de amor ou por amor, mas aspas aí na questão do amor, porque do amor que gera sofrimento, no final
não é amor, mas um pseudo, ou quer dizer, um falso amor. E isso é uma doença. Então, uma das questões aí falsas sobre o amor, ainda mais em casais, é que o sexo tem uma prevalência no relacionamento como aquele que, se bem vivido, se o casal estiver, ou os pais, né, em sintonia, se eles se realizam, se eles têm satisfação, isso gera o amor, o que é um grande equívoco. Basta ver que muitos casais têm uma boa sintonia sexual, têm o trato da vivência sexual com muito prazer, com muita abertura, mas esse casal não desfruta da verdadeira intimidade, que é aquela que se dá com o ser de cada um. Muitas das vezes essas relações são intensamente superficiais e conflituosas, tá? De modo que esses conflitos na relação de alma para alma acabam até gerando disfunções na área sexual. Então, muitas pessoas que estavam bem obrigadas sexualmente, depois de um tempo, começam a sentir os transtornos da vida sexual. Então, tem homens que começam a ter menos interesse, né? Ejaculação precoce, não tem mais aquela potência ali se manifestando naquela relação com aquela mulher. Há mulheres que se sentem mais frias, não se sentem mais interessadas, não sentem mais o prazer. E a gente às vezes quer explicar isso pelas questões físicas, mas não. Esses são resultados de conflitos na relação. Esses conflitos são muito mais profundos, mais íntimos, mais de dentro deste casal, que acaba se manifestando na relação sexual. Então, quando o sexo não está bem, ao invés de estarmos considerando apenas esses fatores físicos, que possa estar levando, principalmente em consideração, as questões da intimidade afetiva deste par, deste casal. Ok? Então, voltando a esse aspecto sexual, então o amor não é consequência do bom entrosamento sexual, porque muitas pessoas procuram ler aí manuais e existem até terapias específicas. Não que isso não mereça a atenção e o cuidado, não é isso, mas geralmente o que se vê por trás dessas insatisfações, dessas não realizações sexuais, é o drama da relação afetiva, o amor que não se manifestou. É claro que há muitas atividades sexuais sem amor, ok, mas a função é aquela, é apenas sexual, não tem interesses, expectativas além daquilo. Mas quando uma relação se estabelece afetivamente, o amor é uma necessidade, torna-se uma questão a ser desenvolvida, a ser vivenciada. E quando não é vivenciada, quando essa intimidade não é trabalhada, vai resvalar nos dramas, nos conflitos, nos transtornos do sexo. Isso a gente tem que deixar atento, né, em observação, ok? Agora, uma outra questão que afeta a vida amorosa são as idealizações, são as fantasias. Não é ruim fantasiar, ter um ideal de romance, ter sonhos, não é isso. O problema é quando esses ideais, essas fantasias, esse romance fica apenas neste nível de estar pensando, de estar esperando, de estar projetando. Então você vai para leituras, vai para filmes,
vai para canções, você fica vivendo aquele momento, aquele afeto, aquele amor por meio de tudo isso, né? Nessa idealização, você chora por um bom filme, por uma boa música, mas quando vai para a realidade da relação, há uma friaca. Algo está frio, algo não rola, algo não acontece, algo não conjuga. Então tem pessoas que são dadas às fantasias porque na prática, na vida real, não estão atingindo o coração, não estão conseguindo a abertura, a entrega, a vivência, a experiência amorosa, por conta de muitas questões que ela carrega da sua vida. Uma dessas questões, a gente já conversou aqui, é a sua própria história pessoal, a sua relação familiar. Aí entra uma outra encrenca que ajuda na deteriorização do amor. É quando nós vamos buscar nas pessoas aquele complemento, aquela realização que nos faltou junto aos nossos familiares. A carência que temos daquele pai, a carência que temos daquela mãe, e a gente vem para o relacionamento esperando do marido o pai que não tivemos, ou esperando da esposa a mãe que não tivemos, ou que tivemos e que esperamos continuar tendo. Porque há muitos homens que esperam das suas mulheres nada mais do que uma mãe eterna. Já vimos aqui em vídeos anteriores que a característica do amor materno é o amor incondicional. Simplesmente a mãe ama, independente do que você é, do que você pode oferecer a ela, especialmente naqueles primeiros momentos do seu nascimento e depois até mais ou menos seus 6, 7 anos, aquela criança é amada pelo que ela é. É um amor incondicional. A mãe é toda para ela. A mãe se devota, se trabalha, se entrega ao desenvolvimento daquele filho, sem esperar, isso pelo menos na mãe saudável, né? Esperar algo em troca. E aí o homem, quando ele está muito ligado a esta mãe, quando essa mãe foi super protetora, pode favorecer que este homem cresça, mas adulto se torne, pode até se tornar um homem de boa excelência profissional, mas quando chega na relação afetiva, se comporta como uma criança, esperando que a sua mulher a tudo atenda, que considere ele o centro do seu universo, que tenha uma super tolerância, que seja totalmente dedicada a ele. E quando essa mulher se cansa disso, ou quer ter um pouco da própria vida, ou quando ela não tolera certas coisas, ele se magoa. Esse homem pode até ser um homem muito, vamos dizer assim, amoroso, né? Pode ser dedicado, garboso, um Dom Juan romântico, mas isso ser apenas superficial, é para conquistar aquele amor daquela mulher. Mas ele não é realmente uma pessoa entregue, dedicado, que se doa nesta relação. Ele está apenas para receber. Isso é o que? Uma projeção da sua criança interior, né? Que pretende ser aí amamentado por uma mãe a sua vida toda, ok? Isso não é amor, isso é um transtorno, é um pseudo-amor. Assim também vamos ver mulheres que tiveram essa relação aí com os pais, ou que faltaram esse pai, ou esse pai foi para lá de presente, né? Que tudo se dedicou também, que criou esta princesa, e ela vai para uma relação querendo ser esse centro também, esta princesa. Ou então por conta de muitas carências, que é o que comumente mais ocorre, a carência desse pai,
vai para uma relação com este marido buscando a superproteção, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que provê, aquele que protege, aquele que indica, aquele que comanda, e se submete numa relação desta, que é sempre dada a frustrações, ok? Porque é difícil, eu não vi ainda, pelo menos nos meus conhecimentos e nas pessoas que me procuraram, aquelas mulheres se sentindo bem no relacionamento assim. Ao contrário, chega um momento que elas têm a impressão de que aquilo que elas mais querem, elas não recebem, né? Muitas das vezes elas se sentem destratadas, menosprezadas, porque tem um dominador aí na história. Então é algo para a gente poder perceber que muitas das coisas que não trabalhamos em nós trazemos para o relacionamento. Essas expectativas, os nossos transtornos, nós projetamos aí. Assim como também a gente projeta muita coisa em filhos, já conversamos sobre isso. Então, muito do que se diz amor é conveniência, é carência, é transtorno. E a gente precisa aprender a fazer esse diagnóstico. E um ponto interessante para perceber esse diagnóstico é o nosso nível de satisfação. Se a gente está ainda com muita frustração, com muito desapontamento, com muita decepção, então é sinal de que estamos projetando expectativas que podem ser ilusórias. As pessoas não se caem enamoradas e às vezes é cair mesmo, de se estabacar no chão, porque esse cair está muito cheio de fantasia e não enxergando a realidade. E aí vamos para mais um tipo de doença nos relacionamentos, que é pseudo-amor, que é a idolatria. Há pessoas que têm verdadeiro fascínio pelas outras, uma verdadeira paixão. O outro se torna grande, o centro, a pessoa pelo qual você circula a sua vida, você pensa o tempo todo, essa pessoa está presente, preenchendo todos os seus espaços, na conversa com suas amigas, com seus familiares. Se você está fazendo um projeto profissional ou não, essa pessoa é consultada até não querer mais, é ela que acaba definindo se você tem capacidade, se você deve ir, se você não deve ir. A opinião dessa pessoa tem um peso, né? Você praticamente coloca o tapete para que esta pessoa passe, né? E quando ela lhe falta, o mundo vem abaixo, parece que a sua vida perde o sentido, você não tem forças, a vida perde o brilho. E há casais que ficam tanto um idolatrando até o outro, porque pode acontecer isso também, que ninguém mais consegue chegar perto. Os filhos são mero coadjuvantes dessa história, quase não são vistos, não são atendidos, porque aquele casal está embrenhado um no outro e não sobra espaço para mais ninguém. Isso tudo também é transtorno de relacionamento e a gente chama isso de amor. Então veja bem, o que nós comumente falamos, eu sofro por amor, na verdade é o amor que está sofrendo o seu transtorno, é o amor que está sendo subjugado pelos seus aspectos mal vistos e não trabalhados. Nós estamos sufocando o amor. Os valores da nossa sociedade não são tão valores humanizados, como já falamos, são valores de troca, vale pelo que tem, vale o que você pode dar, você vale pelo bem que você faz ao outro, quando o outro pode crescer, não crescer no sentido próprio que a gente está aqui falando, algumas vezes, né, desse desenvolvimento humano, mas às suas custas, crescer socialmente, ganhar status, ganhar mais farturas, ganhar mais conveniências, mais prazer, né, mais conforto, às suas expensas. Então, gente, não muito do que a gente diz que está padecendo não é de amor, mas de pseudo-amor. O amor ainda não está se manifestando. Então ele se dedica a este capítulo para conseguir concluindo a obra, se bem que ainda temos mais um capítulo, para recordar a gente a nossa confusão. Não sofremos, volto a repetir, de amor. O amor é que está sofrendo, porque nós estamos o destruindo diante desses nossos modelos culturais, diante dos nossos transtornos,
que não foram tratados e carregamos a nossa vida, que são as nossas carências, os nossos conflitos que projetamos na relação. Também nesses valores que estamos colocando, até mesmo por conta dessa influência cultural do homem que vale pelo que ele proporciona, na questão do sexo, como algo que está para além, está acima, que é o interesse. Se a gente perceber bem, a maioria dos relacionamentos tem o foco na sexualidade, no prazer sexual que isso pode proporcionar. Tanto que a maior atração inicial é a atração sexual. É difícil, é raro você encontrar pessoas que se atraiam por outros níveis, né? De algo de dentro do que é, do seu característico, do seu ser. Fisicamente, a primeira coisa que aparece. Ok, não é complicado, não é errado, mas o problema é quando isto se torna a essência da relação e tudo se baseia aí. E aí nós vemos pessoas, hoje a gente vive um mundo de liberdade sexual, pelo menos na nossa sociedade. Antes havia tanta repressão, né, especialmente com relação às mulheres, ou então, se não era tão reprimido, né, era por debaixo dos panos, mas havia aí maior repressão. E agora, pessoas cada vez mais jovens estão brincando de sexo, né? Então, o sexo aí está uma abertura, a gente está vendo aí na televisão, nos filmes e tudo quanto é lugar, né? Um filme que recentemente chamou a atenção, aqueles 50 tons de cinza, né? Reuniam-se um grupo de amigas e as pessoas iam para lá e empolgadas com tudo aquilo que via, idealizando aquele homem, né? Então o sexo está em alta. Assim como está em alta, gente, a promoção que a nossa sociedade faz no material. Então as TVs de última geração, os aparelhos de celular, né? Nem se fala mais celular, é iPhone, é isso, aquilo, não é? E cada semana praticamente há um lançamento, então aquele carro, aquilo tudo. Então é uma sociedade que se desenvolveu tanto tecnologicamente. Hoje nós temos mais confortos físicos, é claro, né? Falando assim de um termo nessa sociedade nossa capitalista, né? Mas um pouco geral, mas esta é uma sociedade das mais doentes, ou pelo menos que as doenças mais aparecem. Vocês vejam, né? Quanto transtorno de ansiedade, quanto transtorno afetivo, depressivo, síndrome do pânico, suicídios. Como que explica que esta sociedade tão incrementada, científica e tecnologicamente, com mais conforto material, mesmo pessoas chafurdadas nesse conforto, porque tem pessoas que estão fora desse conforto, que é um outro transtorno da nossa sociedade. Ok, mas mesmo as que estão, né, aí com todos esses recursos, com fama e tudo mais, envolvidas em depressão, em suicídio, assim, não é pra gente pensar, né, que isso é tão importante, não nos está fazendo mais felizes. Se nós estamos mais vivendo o sexo, nem por isso as nossas relações entre pessoas, entre casais, entre pares, não está melhor. Vocês entendem? Nós estamos correndo atrás de algo, fazendo um monte de coisas e parece que aquilo que é essencial não está acontecendo. Será que a gente está indo em direções que não são adequadas, olhando para onde não devemos estar olhando e desconsiderando o que a gente precisa considerar? Vejam que esse é um capítulo que mexe com a gente, né? Traz muita crítica, e eu vou ler aqui para vocês verem como ele é duro, muitas das vezes, mas às vezes é necessário que a gente tenha que ouvir certas questões, por mais difíceis que elas sejam. Então eu vou ler aqui para fechar essa nossa reflexão de hoje e aproveitando para avisar que vamos estar daqui a pouco, né? Vocês esperam um pouquinho aí, finalizando esta obra com o último capítulo, que será um capítulo mais simples, que é o fechamento mesmo. Mas vamos lá. Ele diz assim, nesse capítulo 3, quase no final: posso referir-me a afirmativas feitas em parte anterior deste livro.
realmente ele reborda muitas das coisas que ele já falou. O homem moderno transformou-se num artigo. Experimenta sua energia vital como um investimento com que pode alcançar o mais alto lucro, considerando sua posição e a situação no mercado de personalidade. Alienou-se de si, de seus semelhantes e da natureza. Seu objeto principal é a troca proveitosa de suas capacidades, conhecimentos e de si mesmo, de seu fardo de personalidade, com outros que pretendam igualmente uma troca justa e proveitosa. Desculpa que está passando carros de comunicação aqui, enquanto vocês vão ver esses ruídos, tá? E ele finaliza assim: a vida não tem meta, exceto a de movimentar-se, nem princípio, a não ser a da boa troca, nem satisfação que não seja a de consumir. Então, um homem alienado é aquele que desconhece a si os seus valores mais íntimos, as suas necessidades mais básicas. E eu não me refiro apenas a essas necessidades fisiológicas, né? Mas as necessidades da alma. O que a alma tem fome? Não tem uma música assim? Dos Titãs. Você tem fome de quê? É isso. Qual é a sua fome? E o que você busca para saciar esta fome? Esta sua fome é uma fome genuína do interesse da alma pelo seu desenvolvimento, pelo seu desabrochar das suas potências, do desvelar das suas riquezas ocultas, que poderão, não prontas se manifestar, mas essa força se prontificar e ir manifestando-se e desabrochando e revelando todas as possibilidades dessa força. Esta fome, qual é o nosso anseio? O que nos move? Qual é o nosso sonho? No que ele se fundamenta? Faça essa pergunta para você. O que você sonha? O que você espera da sua vida? E quando você responder, tente perceber se as respostas que você dá dependem de você ou estão sujeitas a outras respostas. O que o mundo pode promover, o que outros podem oferecer a você. Você quer colher ou você quer plantar? Você quer ver nascer ou você quer brotar? Você tem frutos para dar? Que gosto tem o seu fruto? A sua vida é mais rica por sua causa? Ou é pobre porque alguém está faltando? O outro para você vale pelo que ele pode te dar? Ou ele vale por ser humano? E todo humano merece consideração, reconhecimento dos seus aspectos especiais, do favorecimento dos seus crescimentos. Ok? E ele também volta a falar de Deus. O Eric era cristão. Então ele tem essa influência. E ele fala que até o nosso amor por Deus é um amor deteriorado. Deus perdeu o valor dele mesmo perante nós. E se tornou algo como nós fazemos com os outros. Algo que é para nos promover, no sentido de satisfazer as nossas carências. Esse Deus está aí colocado para ser um pai de pessoas que não sentem a própria capacidade, brotando em si, de fazer, de criar o próprio destino. Nós estamos totalmente na mão dele, nas mãos dele, entregues. É ele que faz o destino, única e simplesmente. Como é que ele pode colocar tanto poder num ser e depois tratar esse ser como se esse ser fosse
medíocre, incapaz. Não cabe, não dá para pensar assim. Então, é urgente a gente rever a nossa posição e considerar o que o amor de fato é. Deixo esse abraço para vocês e espero que essas reflexões possam calar ao coração de cada um, assim como tem calado no meu. Não pense que eu sou esta pessoa, é que eu estou soando bastante, hoje está muito calor, que eu sou esta pessoa, como algumas pessoas já imaginaram, né, projetaram sobre mim, uma pessoa bem resolvida, né, que sabe do que está falando e que vive o que está dizendo. Aliás, eu vou confessar aqui, voltar a ler esta obra, ter que me preparar para falar com vocês, atende muito mais às minhas próprias necessidades. No próximo capítulo, né, no próximo vídeo, eu vou estar falando um pouco sobre o Eric. Eu até andei cometendo uns equívocos aqui, por falta de um estudo mais apurado, confesso. Primeiro que o Eric não é americano. Eu andei dizendo que ele era americano. Não. Ele viveu nos Estados Unidos, a origem dele é europeia. E tem uma história muito interessante em torno do Eric que eu vou conversar com vocês quando a gente for finalizar essa obra, trazer um pouco dele. Quando ele fez esse livro, ele queria atender a ele mesmo, porque ele estava vivendo vários fracassos e considerou que estava errando e que precisava ele aprender a amar. A mesma coisa eu posso dizer. Eu sou alguém que sinto que preciso aprender a amar. E muito desses transtornos, nesses pseudos afetos e amores, eu me encontro. Então essa é uma maneira de me levar à reflexão, de tentar encarar essa questão dentro de mim mesma. Então eu estou partilhando com vocês não algo que eu tenho pronto, mas uma necessidade de construir. E eu peguei carona nesta obra. E espero que ao mesmo tempo que eu estou trabalhando isso dentro de mim, possa estar estimulando que cada um possa fazer esse autotrabalho. Pode até não ser com esta obra. Existem tantas outras, ou então outras tantas maneiras, mas que se sintam estimulados a fazer isso. Nós estamos no mês de dezembro, gente. E o mês de dezembro é por si uma data especial. Primeiro tem o Natal, para quem aí é cristão, né? Ou que está sobre a orientação cristã. Depois temos aí o Ano Novo, ok? Então, são dois momentos para a gente poder pensar, né? A questão do nosso nascimento. Será que nós já nascemos? Que nascer é esse? De que dimensão esse nascimento trata? Qual é o significado desse nascer? Será que a gente pode ainda nascer se não estamos nascidos? Se nascemos, como estamos desenvolvendo esse processo de crescer? E o Ano Novo? Pode ser bem essa oportunidade da gente parar e refletir quais são os pontos que a gente está precisando olhar para a gente e se nós não somos um projeto que precisamos estar atentos e cuidando. Que projeto de ser humano você quer ser? Pense nisso. Então, fique aí com essas possibilidades, com esses estímulos. Despeço-me por agora. Espero aguardá-lo em breve para a gente prosseguir e encerrar essa primeira viagem do nosso ciclo de reflexões. Um abraço para todos.